Amados irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Podeis assentar, por favor. Meus amados, Deus entregou Jonas a uma missão, porque missão não tem a ver com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão é quando você está entregue nas mãos de Deus. E a missão que Deus colocou Jonas foi pregar e levar uma mensagem a Nínive. O que Jonas fez? Comprou uma passagem e mudou a rota. Ele mesmo comprou a passagem e ele mesmo mudou a rota. O que eu aprendo? Que quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Mas quando quem traça a rota é Deus, quem paga a passagem é Ele. Tem muita gente pagando a passagem, porque a rota é dele. Agora, quando é Deus que faz a rota, Ele financia a passagem. Percebe-se que a vida de Jonas, depois que ele sai da rota de Deus, ele não sobe, ele só desce. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar e desceu para o peixe. Porque toda vez que você sai da rota de Deus, você não sobe, você desce. Ele está dentro de um navio e o texto diz que o capitão do navio desceu e encontrou Jonas dormindo. E é uma riqueza isso, porque o capitão acorda ele e pergunta para ele assim, de onde vens? Quando uma pessoa está perdida na cidade e nós encontramos essa tal pessoa, a gente pergunta a pessoa para onde ela quer ir, né? Deus é o contrário. Primeiro, que Deus não apoia fuga. E segundo, que toda vez que você está perdido, Ele não vai perguntar para onde você está indo, Ele vai perguntar de onde você está vindo. Porque enquanto você não falar para Ele de onde você saiu, Ele não vai poder falar para onde você ainda pode chegar. E aí Ele fala a ocupação, Ele fala o Deus, Ele fala a sua etnia, de onde Ele era. E aí o texto diz que eles começaram a jogar as malas fora para deixar o barco mais leve. E se você olhar pelas entrelinhas, quando eles começaram a jogar as malas fora, a última mala a ser jogada fora foi Jonas. Porque tem profeta que é mais pesado que mala. Tem obreiro que é mais pesado que mala. E aí você sabe que em malas, toda vez que a gente vai viajar, a gente coloca coisas importantes da viagem. E tem gente perdendo coisas importantes por causa da nossa negligência. Tem gente jogando fora coisas que não deveria jogar por causa de um desobediente. Que Deus não está querendo investir na sua aventura, mas Ele está querendo cumprir o seu propósito. E aí quando jogou o Jonas do lado de fora, foi aí que Deus estava refazendo a rota. Porque tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Essa expulsão pode ser Deus refazendo o trajeto. E aí ele caiu no mar. Eu nem sei se ele sabia nadar. O primeiro submarino da história acho que foi Jonas. O texto diz que veio um peixe e engoliu ele. E Jonas é o único profeta no Velho Testamento que não podia ter osso quebrado. De todos os profetas, Jonas é o único no Velho Testamento que não podia ter osso quebrado. Por quê? Jesus estava pregando para os saduceus. Os saduceus falaram para Jesus: mostra para nós um sinal no céu, porque só pede sinal quem é religioso. Eles querendo um sinal no céu, e o céu já tinha enviado um sinal para a terra, porque o maior sinal que a terra precisava ver, ela já viu que foi Jesus. Aí Jesus virou e falou assim: para essa geração incrédula, eu não vou dar sinal algum, senão o sinal do profeta Jonas. E eu te pergunto, o que tem a ver Jonas com Jesus? Tem tudo a ver. Jonas pagou preço para subir no barco, Jesus pagou preço para subir na cruz. O barco que Jonas subiu era de madeira, a cruz que Jesus subiu também era de madeira. Nenhum dos ossos de Jonas foi quebrado, nenhum dos ossos de Jesus também foi quebrado. Jonas foi colocado dentro do peixe, Jesus foi colocado dentro da sepultura. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, Jesus ficou 3 dias dentro da sepultura. Jonas saiu vivo de dentro do peixe, Jesus saiu vivo de dentro da sepultura. Jonas saiu vivo para levar um país ao nível de arrependimento, e Jesus saiu do sepulcro para levar todas as nações ao nível de arrependimento.
É por isso que não existe avivamento sem arrependimento, que tem mais gente convencida do que gente arrependida. Quando o peixe engoliu Jonas, ele entrou inteiro e saiu inteiro. Ele não saiu em pedaços, saiu inteiro. Tem alguém ali. E Deus está dizendo: se eu te coloquei inteiro nessa, você não vai sair em pedaços. Porque aquele que começou a boa obra em vós, oh my God, Deus vai completar a obra que ele começou. E aí, eu encerro. O peixe engoliu Jonas e ele foi parar onde? Eu também achava que era na barriga, irmã, mas o texto diz que ele foi parar no ventre. E qual a diferença do estômago para o ventre? É que o estômago fala daquilo que você come, e o ventre fala daquilo que você gera. Era Deus dizendo: para essa nova missão, estou gerando um novo profeta, estou gerando um novo missionário, estou gerando um novo pastor, estou gerando um novo pregador, estou gerando... você não está aqui. Deus pode estar usando a maior crise da sua vida para gerar algo novo em você. Isso aí não vai te matar não, vai revolucionar. Quem pode adorar o rei? Quem pode adorar o rei? Meus irmãos, agradeço a oportunidade. Gente, que prazer estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor. Fugiu de novo. Elande Mariano. Pastor, um prazer estar aqui. Conhecer o senhor. Deus continue te abençoando, te coroando de sabedoria, fazendo com que as suas palavras sejam luz para iluminar corações apagados. Que a sua vida seja como rio para regar terrenos secos. Deus abençoe o senhor e a sua casa. A todos os pastores, todos os líderes, Deus continue abençoando. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson. O nosso corte de cabelo está... Deus abençoe, viu? Continue te guardando a sua casa, te inspirando a cada dia para cumprir o desígnio que Deus colocou nas suas mãos. Deus abençoe. O pastor que foi me buscar lá, eu esqueci o nome dele. Pastor Cláudio, Deus abençoe, foi lá em Sorocaba, meu Deus do céu, Deus abençoe poderosamente. Eu vou ler um texto, eu quero só comunicar aos amados irmãos, que hoje completa-se 17 dias, que o meu primeiro filho nasceu. O meu corpo está aqui, mas a minha cabeça está lá. Joseph Joaquim é o nome dele, mas é só para chamar de JJ. Coisa de pobre. E aí, eu fiz uma reunião lá, né, para me liberar, para eu estar aqui com vocês. E quero deixar aqui o meu abraço, meu amor fraterno, minha esposa, a irmã Keila e o meu filho JJ. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo 41. Marcos capítulo 5, versículo de número 41. Quem achou e pode dizer amém? E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Se levantou e andava. Você não está aqui. Ela se levantou e andava. Por quê? Deus não está te levantando para você ficar parado. Ele está te levantando exatamente para você andar. Pois já tinham 12 anos e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem ela algo de coisa de crente, irmão, assembleano, algo de... Quem diz amém? O Evangelho de Marcos é uma riqueza. A priori, esse Evangelho, segundo os arqueólogos,
João Marcos está ouvindo da boca de Pedro em viagens, e começa a fazer os relatos daquilo que Jesus havia feito. Então, talvez eu possa colocar que esse evangelho também seja um grande evangelho missionário, seja talvez aqui um mapeamento daquilo que Jesus havia feito, uma parte, né? E você percebe que esse evangelho é escrito, direcionado aos irmãos que estão em Roma, obrigado, sendo perseguidos. E eu sempre digo que a perseguição é uma bênção, porque Deus usa o perseguidor para nos arrancar da nossa zona de conforto. Que o primeiro detalhe é que você nunca vai encontrar o perseguidor na frente, todo perseguidor está atrás. Então Deus usa o perseguidor atrás para te empurrar. Quando os hebreus saíram do Egito, que chegaram diante do mar, tiveram um problema. O mar na frente, quando eles olharam para trás, Faraó. O perseguidor nunca está na frente. Eles olharam e disseram: Moisés, e agora? O mar na frente, Faraó atrás. O que a gente vai fazer, Moisés? Espera aí que eu vou falar com Deus. Jeová, e agora? O que a gente faz? Deus falou com Moisés: Moisés, diga ao povo. Diga ao povo. Mas espera aí, eles não eram escravos? Escravo não marcha. Só marcha quem é. Ele já te transformou e você ainda não sabe. Tem gente ainda celebrando quem foi, quando na verdade deveria celebrar quem Deus fez você ser. Porque a glória do evangelho não é você bater no peito e falar quem foi. A glória do evangelho é você levantar a mão e agradecer a Deus que Ele fez você ser. Se alguém está em Cristo, e o outro detalhe é que você nunca vai ver soldado marchar para trás. Que quem marcha para trás é Michael Jackson, que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana. E aí tem um outro detalhe, que esse evangelho, o evangelho de Marcos, apresenta Jesus como um servo. E é um detalhe, porque servir está incutido na missão. Que quem não serve para servir não vai prestar nem para viver. Que tem muita gente confundindo. É que Deus não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um serviço. Deixa eu repetir por cada daquela irmã ali. Ele não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um servir. Oh my God. Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. Mas toda vez que você esconde, Deus aparece. Ele não, oh gente, vocês estão aí? Porque Deus não trabalha com marketing pessoal, Deus não trabalha com mídia, Deus trabalha pela fé e pelo propósito. E daí você percebe que o resumo do servir, que servir não é um desejo, servir é um chamado. Que toda vez que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. Porque líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Que é melhor ser um pequeno servo aqui dentro do que ser um grande escravo lá fora. Tem alguém ali. Jesus serviu com a sua presença, serviu com a sua sabedoria, serviu com o seu conhecimento, serviu com os seus milagres, serviu com a sua sabedoria, serviu com a sua revelação. Chegou uma hora que ele falou: quer saber? Eu vou servir com a minha vida. Se Jesus, que é rei, não deixou de ser servo, e tem muita gente que é servo, está querendo virar rei. Ele não te chamou para ser rei, te chamou para ser servo. Porque aqui só tem um trono e só tem um rei, e o nome dele é Jesus. Ele é o rei desta igreja, é o rei da sua vida. E para você dar uma glória melhor, o reino é eterno, o reino não tem fim. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Bendito seja o Senhor, Ele é o rei. E vocês já perceberam que não tem como servir de mão fechada? Para você segurar uma bandeja, você abre a mão. Para você semear uma semente, você abre a mão. Para você pegar num copo, você abre a mão. Só que a ideia de Deus não é fazer você abrir a mão, a ideia de Deus é abrir a sua mente.
Porque tem gente na escola, na faculdade se formando, e aí você pergunta: e aí, o que você vai ser? Eu quero ser um grande advogado. E você? Não, eu quero ser um promotor. E você? Eu quero ser um professor. E você? Não, eu quero ser um juiz. E aí são várias profissões. Eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E na verdade ninguém quer ser missionário. E Deus está dizendo: você não é um médico, você é um missionário disfarçado de médico. Você está aí. Você não é um policial, você é um missionário disfarçado de policial. Porque o seu primeiro propósito é cumprir a sua chamada. Então, todas as vezes que você servir alguém, lembre-se disso. Servir a Deus não é púlpito. Servir a Deus não é microfone. Servir a Deus é servir pessoas. Deus não toma água, mas quem está do seu lado aí toma. Deus não precisa de roupa, mas o vizinho lá perto da sua casa precisa. E nem eu que estou inventando, não. Jesus que falou em Mateus 25: se vocês fizerem qualquer uma dessas coisas a um desses pequeninos, a mim fizeste. Querem servir a Deus? Sirva pessoas, e assim você estará servindo a Deus. Que coisa. Sabe, pastor Elande, pastores, obreiros, um grave problema dos crentes é que quando o culto acaba, parece que a missão deles também termina. Por que tem gente que só é crente dentro da igreja? Quando dá a bênção apostólica, parece que ele veio só para bater o cartão. Acabou, já cumpri a minha missão. E Deus aqui é o quartel de instrução, irmão. E um grave problema, às vezes, até dos nossos pastores, que nós, quando terminamos o culto, o que a gente fala? Vamos despedir os irmãos. Crente não se despede, crente se envia. Nessa noite você não vai ser despedido, não. Nós vamos enviar vocês. Segunda-feira você vai ser enviado para a sua faculdade, vai ser enviado para o seu escritório, vai ser enviado para o ponto de ônibus, vai ser enviado, você não está aqui, vai ser enviado para a sua rua, vai ser enviado para aquele hospital. Nós temos uma missão e nós estamos aqui no quartel de instrução. A missão não acaba quando o culto termina, a missão começa. Toda flecha só tem uma ponta. Porque a missão da flecha é o alvo. Só que tem uma coisa: ela é colocada na aljava. E é engraçado, a aljava começa com a letra A. O arqueiro também começa com a letra A. O arco também começa com a letra A. E o alvo... Você não quer falar comigo? Só que antes da flecha ir para frente, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem alguém lá atrás. Deixa eu ir pregando para essa pessoa. Antes da flecha ir para frente, porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Vinde a mim. Porque antes de você falar às nações, Deus quer falar primeiro ao seu coração. Pega essa aí, irmão. Porque você não terá nada para falar aos homens sem antes Deus falar algo a você. Primeiro Ele te prepara, depois Ele te envia. Tá quente aqui, né? Está querendo ir, mas nem veio. Porque Deus só dá segredo para quem tem secreto. E essa geração, ela está tão seduzida pela mídia, que ela não quer mais o secreto, ela quer o público. E Deus está dizendo: há uma diferença entre o público e o secreto. É que no público quem te toca é o homem, mas no secreto quem te toca. No público você ouve informação, no secreto você recebe revelação. No público você entra sarado e sai ferido, no secreto você entra ferido e sai sarado.
Levante a sua mão, levante a sua mão. A maior graça da oração não é quando você entra, a maior graça da oração é quando você sai. Porque quando você entra, você leva o que é seu, mas quando você sai, você leva o que é dele. Jesus entra no barco. Entra onde? No barco. O barco era um veículo de transição. Não sei qual vai ser os meios que Deus vai usar, mas haverá uma transição. Porque você não está no reino parado, você está no reino em movimento. Me ajuda a pregar. Jesus chamou os discípulos e falou: entra no barco. E aqui tem um outro detalhe. É que hoje é mais fácil atrair seguidor do que formar discípulo. Porque seguidor você atrai por aquilo que você faz. Agora discípulo você forma por aquilo que você é. É que tem mais gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado. Porque a manipulação é para fazer você ser parecido comigo, mas o discipulado é para fazer eu e você ser parecido. Tem alguém lá atrás, eu vou ir pregando para ele: ser parecido com Cristo. Qualquer discipulado que não te leva a ser parecido com Jesus, você foi manipulado. Tem que falar como ele, pensar como ele, agir como ele, amar como ele, perdoar como ele. Há uma presença de Deus aqui. Eles entraram no barco. E um detalhe, obreiros, é que eles não brigaram por espaço. Porque quando você sabe qual é o seu lugar, você não vai ter inveja dos lugares dos outros. Que tem lugar que Deus coloca outros que Ele não vai colocar você. Porém tem lugares que Ele vai colocar você que Ele também não vai colocar outros. Porque primeiro Ele prepara a vaga para você, depois Ele prepara você para a vaga. Primeiro Ele preparou Éden, depois preparou a Eva. Primeiro Ele preparou Canaã, depois preparou os hebreus. Primeiro Davi preparou a tenda, depois preparou estratégia para buscar a arca. Aí Jesus pregando falou: estou indo ali preparar lugar, mas em breve eu voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver. E olha que coisa, o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção, o carro é seu, a roupa é sua, o Bolsa Família é seu, mas a sua vida é dele. Ai, 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 ai. Pega aí, Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. É Deus dizendo: Noé, quem constrói a arca é você, mas quem dirige. Deus está dizendo para alguém nessa noite: se eu te comecei a boa obra, eu te darei a direção para o próximo passo. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Irmão, quem cuida da obra de Deus, o Deus da obra também cuidará de você. Missionário de Deus, na missão não se preocupa com a provisão, na missão só se atenta para o provedor. Você não precisa ter tudo, você só precisa ter Jesus. Porque quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Agora quem não tem nada e tem Jesus terá tudo. Porque eu posso todas as coisas naquele que me Jesus entrou no barco, os discípulos falou: vamos para o outro lado. Mais do que saber o barco, é você saber para que lado Ele está querendo te conduzir. Deus não te empurra, Ele te direciona.
Quando eles chegaram do outro lado, que eles desceu do barco, aí eu acho que vale até um glória a Deus, que Jesus não pula, Jesus não cai. O texto diz que ele desce. Você lembra que um dia Satanás levou Jesus e colocou ele no pináculo do templo? Quem lembra? Não foi? Depois apelou e levou ele e colocou ele no monte. Isso é um mistério, irmão. Porque o Espírito levou Jesus para o deserto e Satanás levou Jesus para o monte. O Espírito levou ele para o deserto e Satanás levou ele para o monte. Ou seja, nem todo deserto é o diabo que te leva, como também nem todo monte é Deus que te conduz. Que se for para estar no monte sendo promovido pelo diabo, é melhor estar no vale sendo estabelecido por Deus. Eu prefiro estar no vale com Deus do que no monte com o diabo. Aí Satanás levou Jesus para o monte e falou para ele assim: pula daqui abaixo, miserável. Pula daqui abaixo, porque está escrito, que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. O que Satanás estava querendo? Ver a queda de Jesus, mas não vai ver, porque em Lucas 10:18, o que Jesus falou? Eu vi Satanás cair dos céus como relâmpago. A trocadilha é: Jesus viu a queda dele, agora ele estava querendo ver a queda de Jesus, não vai ver. Pega aí. Sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu, ele permanece de pé. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. É por isso que Deus não te chamou para apontar o dedo, Ele te chamou para estender. Que aonde há dedo apontado, não haverá mão estendida. Agora onde há mão estendida... Que susto, meu Deus. O que eu estava falando? Estava falando? Sim, agora onde há mão estendida não haverá... Eles foram, chegaram do outro lado. Quando desceu do barco, uma multidão esperando. Existe uma plateia te esperando, porque para cada missionário Deus tem o seu púlpito. Tem alguém te esperando. Eu vou repetir, tem alguém te esperando. Alguém que você não conhece, que também não conhece você, mas estão te esperando. Estão te esperando. É por isso que Deus está preparando vocês psicologicamente. Deus está preparando você espiritualmente. Oh meu Deus do céu, Deus está te preparando com conhecimento, porque o conhecimento é a vitamina do crescimento. Não existe crescimento sem conhecimento. Deus está te preparando porque existe alguém esperando por você. Por favor, já que é uma conferência, já que é um congresso de missões, diga para 3 pessoas, por gentileza: tem alguém te esperando. Fala para 3 pessoas, por favor: tem alguém te esperando. Mas eu sou pastor, mas tem alguém te esperando. Mas eu sou pregador, tem alguém te esperando. Mas eu sou do ciclo de oração, tem alguém te esperando. É por isso que Deus está te preparando, porque tem alguém te esperando. E lá vai, ninguém vai impedir a transição entre você e o povo que te espera. Deus vai patrocinar a sua chegada. Oh meu Deus. Aí ele desceu, e a Bíblia diz que havia um homem por nome de Jairo. A irmã cantou aqui. Esse homem tinha uma filha doente, e Deus permitiu a filha dele adoecer para sair, para tirar ele das... Deus permite as coisas ficarem desconfortáveis para nos arrancar do nosso ninho. Que ser crente de banco é fácil. Que Deus está dizendo para alguém nessa noite: sai do banco e vem servir.
Porque a ideia de Deus não é montar um púlpito para vocês, a ideia de Deus é montar um altar no seu coração. Estou pregando para aquela senhora ali, porque púlpito é aonde o homem sobe, agora altar aonde Deus desce. Ai, caramba. Eu acho que vale um glória a Deus, eu acho. O Jairo é um dos homens mais espertos da Bíblia, porque quando ele descobre que Jesus chegando, todo doente, quando tinha um parente doente, o que os parentes faziam? Pegava o doente e levava até Jesus. O Jairo é esperto. Ao invés de levar o doente até Jesus, eu pego Jesus. Se não dá para trazer os doentes até Ele, leva Ele até os doentes. Se não dá para trazer o traficante para o culto, se não dá para trazer a meretriz para o culto, leva Jesus para ele. Não morra com essa mensagem. Leva. A doença estava com Jairo, mas a cura está com Jesus. Durante muitos anos pregamos Jesus de maneira errada. Falamos para a multidão que Jesus era o remédio, quando na verdade Ele nunca foi. Porque quem toma remédio precisa da cura. Agora quem tem a cura não precisa mais de remédio. Tem alguém me ajudando ali. Ele está dizendo para alguém nessa noite: eu não sou teu remédio, eu sou a tua cura. É por isso que na teologia nós chamamos Ele de Jeová Rafá, o Senhor que sara. Pega aí, crente, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. O texto diz que Jairo prostrou os pés de Jesus, porque nessa noite, o lugar mais alto nesse culto, não é quem subiu nessa tribuna, o lugar mais alto nesse culto, é quem conseguiu chegar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus é o único lugar que você não é pisoteado. Aos pés de Jesus é o único lugar aonde você pode ser sarado. Tem um segredo aqui, A maioria dos doentes não procurava as mãos de Jesus, procurava a mulher cirofenícia, o leproso de Mateus 8. Dos 10 leprosos, o que retornou, veio correndo, foi aos Marcos 1,38, e muitos enfermos eram trazidos e eram colocados aos... Você não está aqui. A mulher do fluxo foi aos pés. Jairo foi aos pés. Você não está aqui. Em Lucas 10, Maria está aos pés de Jesus ouvindo a mensagem. Em João 11, Maria está aos pés de Jesus chorando porque Lázaro morreu. Em João 12, Maria está aos pés de Jesus. Vai gostar do pé de Jesus assim lá em Betânia. Está aos pés de Jesus. Oh my God. O que é que tinha no pé dele que a maioria das pessoas só iam para lá? 2 segredos. O primeiro é Gênesis 3,15. Da semente da mulher eu levantarei e tu lhe ferirás o calcanhar e ele pisará
a sua cabeça. Não entendeu? Calcanhar ferido tem cura, agora a cabeça esmagada não tem. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Ele está curando alguém nessa noite. Ele está curando alguém nessa noite. Arabaxai. Porque Ele está te curando para você levar cura para aqueles que ainda estão doentes. Ele está te libertando para você levar libertação para aqueles que estão presos. Ele está te dando vida para você levar vida para aqueles que estão morrendo. Ele está te dando liberdade para você levar liberdade para os que estão presos. Ele não vai libertar o Brasil sem antes transformar a igreja. Começa do sacerdote. Agora aqui tem um negócio. O texto diz que Jairo prostrou. Ele dobrou os joelhos. Pega aí, gente. E lá na frente a filha dele ficou de pé. Ele dobrou o joelho e a menina se levantou. Isso significa que para os filhos estarem de pé, os pais vão ter que estarem. Porque quando o seu joelho tocar o chão, o seu coração tocará os céus. O Evangelho de Mateus afirma que Jairo prostrou e adorou. Eu não consigo entender alguns crentes. O culto começa às 7 horas. Quando dá 8h30 eles estão cansados. É uma olhação para o relógio. Não sei se estão querendo ir embora ver o Big Brother. Não, porque nós estamos querendo um avivamento. Um avivamento. Sério. Se passar 5 minutos do horário, você quase desvia. Imagina lá nos Estados Unidos, na faculdade, os crentes se reuniam para orar. Uma oração que era para durar 1 hora. Durou 2 semanas. Vinha gente de tudo quanto é canto do país. Está indo para onde? Estou indo lá para a faculdade. Cessa as aulas, vai ter outra aula hoje. A aula no secreto. Jairo prostrou e adorou. Deus está à procura? Deus está à procura? De verdade. A gente lê a Bíblia muito rápido. Não é Deus que está procurando. Deus não está procurando de verdadeiros adoradores, não. Está escrito assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito, porque são esses os quais não é Deus que está procurando, é o Pai. Isso significa que só pode adorar quem é. Só pode adorar quem é filho. Adoração não é para crente, não é para gospel, é para os filhos. Porque quem está procurando é o Pai. Então, se você entendeu a paternidade, você está liberado para adorar, porque o Pai procura. Tem algum filho aqui nessa noite? Tem algum filho aqui nessa noite? Então os filhos agradam ao Pai em adoração. Deus não adora a si mesmo, mas Ele tem os seus filhos. Meu Deus! Eu me lembrei de um missionário
Não é historinha de carochinha, não. Um missionário chamado Paulo estava indo para Troade. Meu Deus. Chegaram na região de Filipos. Eles encontram uma menina que estava adivinhando tudo. Próxima Capadócia. Chega Paulo e Silas e liberta a menina. Porque Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso. Para te fazer livre. A menina estava presa, agora ficou livre. Paulo e Silas estavam livres. Essa é a missão, né? Ir preso para colocar alguém em liberdade. Chorar para fazer alguém. É dar o que tem para quem não. Prenderam eles e bateram neles. Como é que vocês falam aqui? Coça? Couro? Como é que é? Deram couro, deram uma surra. Bateram forte neles. E botaram eles lá no cárcere interior. Agora aqui tem um detalhe. Arrancaram a roupa deles, mas não arrancaram a santidade deles. Eles ficou nu e continuaram santos. Porque santidade sem caráter é hipocrisia. Colocaram eles no cárcere interior. E olha que coisa. O nome Paulo significa pequeno. E o nome Silas significa pedido. Paulo, pequeno. Silas, pedido. Ou seja, pedido, pequeno. Só que o terremoto que Deus mandou não foi pequeno. Porque o que Deus vai enviar para a sua vida não vai vir de acordo com o tamanho que você está pedindo. Porque Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou fazer além do que você pediu. Oh, eu recebo a autoridade de Deus para dizer para alguém: Ele ainda não terminou com você. Ele ainda não terminou com você. Ele vai fazer além do que tu pediste. Aí, eles presos, botaram o pé deles no tronco. E aqui é um detalhe: nunca prenda um pé de crente. Está aí? A última parte do pé do corpo do crente que tu tem que prender é o pé. Por quê? Porque crente não anda pelo pé. O crente anda pela. Por fora eles estavam presos, mas por dentro. Oh, meu Deus! Aí um olha para o outro e fala: e aí? Vamos louvar? Porque Deus habita no meio do... Os missionários começaram a louvar e a orar. Não sei se vale um glória a Deus, mas pega aí. O carcereiro cometeu um erro grave. O erro não foi bater neles. O erro não foi colocar eles no cárcere interior. O erro não foi prender os pés deles. O erro não foi arrancar a roupa deles. O maior erro do carcereiro foi colocar os dois juntos. Nunca coloque dois crentes juntos. Porque para um culto começar, não precisa de 1000 pessoas estar presentes. Oh my God! Para um culto começar, não precisa de 500 pessoas estar reunidas. O carcereiro entendia de corrente, entendia de prisão, mas não entendia de revelação. Que Jesus disse: aonde estivereis 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Deus vai fazer da sua casa uma agência missionária, porque tudo que Ele começou nos pais, Ele vai dar continuidade nos filhos. Quem
pode adorar a Ele? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Levante as suas mãos aos céus nessa noite. Lá no carnaval ninguém tem vergonha. Lá no carnaval é 5 dias, é 10 dias e ninguém cansa. Só que lá eles estão adorando na carne. Aqui nós estamos adorando no Espírito. Nós estamos adorando. Aí Jairo vira para Jesus e fala: tem como o senhor lá em casa colocar suas mãos sobre a minha filha? Começa a encerrar, para que ela sare viva. Eu nunca entendi isso. Ele falou assim: ó, coloca suas mãos sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Por que não pediu logo para viver? Pediu para sarar, para depois viver. Por quê? Porque tem muita gente vivendo, mas ainda não foi sarado. E pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Pessoas decepcionadas decepcionam pessoas. Mas pessoas curadas curam pessoas. Eu profetizo que essa igreja será o maior hospital de Marília. Vocês não entenderam, mas eu vou profetizar. Essa igreja será o maior hospital de Marília. Por aquelas portas vão entrar gente com feridas abertas, e por essas portas vão sair gente com feridas fechadas. Todo encontro que você tiver com alguém, essas pessoas precisam levar Jesus para casa. Porque você não é o caminho, mas Deus pode te usar como uma placa. Porque missão sem visão é turismo. Vou repetir: missão sem visão é turismo. Deus não te chamou para passear. Que quem gosta de um passeio é Satanás. De onde vem? Você está aí? Você está aí? Você está aí? Eu vim de passear pela terra, porque não tinha missão. Agora Jesus não veio passear. Jesus não veio passear na terra. Jesus veio cumprir a missão que o Pai designou. Quando João Batista estava preso, mandou perguntar se era ele mesmo Cristo ou se havia de esperar outro. A resposta de Jesus é maravilhosa. Eu não vim turistar. Diga para ele que os cegos veem, que os coxos andam. Você não está mais aqui, você não quer mais falar comigo? Que os surdos são curados, que os mudos falam, que os cegos veem, que aos leprosos são purificados e aos pobres anunciado o Evangelho. Eu não vim aqui para passear, eu não vim aqui para conhecer Marília, eu vim aqui para entregar o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino. O que você está fazendo com o que Deus colocou na sua mão? O que você está fazendo com o que Deus te capacitou? Lembra dos talentos? Lembra dos talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Você não tem que ter inveja do talento de ninguém. O que tinha 5 trabalhou para mais 5. O que tinha 2 trabalhou para mais 2. O que teve 1 falou: quê? Eu só tenho 1, rapaz. Se eu perder ele, eu não vou ter nada. Foi lá e cavou um buraco e enterrou o talento. Só abrindo parênteses, eu não sei a profundidade daquele buraco, só que quanto mais profundo era aquele buraco, mais raso era aquele homem. Ele mostrou a inverdade da sua própria vida. E aqui tem uma revelação: há uma diferença entre o medroso e o talentoso. É que o medroso enterra o talento e expõe o medo, já o talentoso enterra o medo e expõe o talento. Me ajuda a pregar, me fala o que você está expondo, e eu vou falar se você é o medroso ou talentoso. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que estava enterrando o talento. Deus está dizendo hoje: vai lá naquela sepultura, desenterra o talento hoje e enterra o seu medo, e eu te capacitarei. Levante
Levante as duas mãos para receber isso aqui. Ele não te usa para te capacitar, mas Ele te capacita para te usar. Quanto mais capacitado por Deus você é, mais usado pelo Espírito você será. Ele está te capacitando. Ele vai te dar estratégia para aquela cidade. Ele vai te dar estratégia para aquela faculdade. Ele vai te dar estratégia para aquele condomínio. Você não está aqui. Ele vai abrir os horizontes da sua mente. Deus vai bolar um plano e vai colocar você como chave desse plano, para que os conhecidos venham conhecer o Cristo que você conhece. Porque quem está lá fora conhece a história de Jesus, mas quem está aqui dentro conhece o Jesus da história. O mundo está com sede de Jesus. As pessoas estão famintas. Você começa a falar, eles ficam assim, ó. Fala mais, eles querem. Porque ninguém pode preencher o vazio de uma vida, a não ser a pessoa de Jesus. 3 males do século: a depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. A depressão, ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer. As pessoas ficam depressivas pelo que... Ninguém fica estressado pelo amanhã. Será que eu como amanhã? Será que eu levanto amanhã? Não. A gente fica... É um carro que te fecha na rua. E a ansiedade? Ninguém fica ansioso pelo que aconteceu. Ficamos ansiosos. Depressão, passado. Estresse, presente. Ansiedade, os 3 tempos. Ninguém aqui alcança os 3 tempos. Mas aí Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ele está curando você dessa depressão, desse estresse. Isso aí não vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Ele está te curando para coisas maiores. Deus está quebrando as cadeias que te prendiam nesta noite, porque Ele tem urgência. Ele não tem pressa, Ele tem urgência. Agora olha isso. Vamos lá na minha casa. Impõe as suas mãos sobre a minha filha. Então tem coisas que Deus ainda não colocou a mão dele, porque nós ainda não tiramos a nossa. Quando você põe a sua mão, Ele tira a dele. Mas quando você tira a sua, na sua mão só tem carne, sangue, pele e veias. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade. Você mora onde, Jairo? Eu moro ali. Vamos lá para sua casa. Se eu pudesse botar um tema nessa palavra, eu colocaria: de volta ao lar. Vamos para casa. No meio do caminho, quem aparece? A mulher do fluxo, que não tinha nome, mas tinha um propósito. Os médicos tirou tudo que ela tinha, menos uma coisa: a fé. Jesus que falou para ela: vai, querida. Para os médicos ela deu tudo e não ganhou nada. Para Jesus ela não deu nada e recebeu tudo.
Os médicos tocou nela e nada mudou, mas quando ela tocou em Jesus, tudo foi mudado. Pega aí, tudo que os médicos queriam estava no bolso dela, tudo que ela precisava estava aos pés de Jesus. Você não está mais aqui, eu vou parar. Quando ela tocou nele, o que estava nela não passou para ele, mas o que estava nele passou para ela, e ela foi curada, 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 curada. Olha aí, até o nenenzinho está dando glória a Deus, gente. Da boca dos pequeninos sai o perfume. Meu Deus, é que tem gente que acostumou a dar glória a Deus quando o microfone está na mão deles. Deus não procura adorador de púlpito. O Pai procura os filhos que o adorem. Ai, a chorar e a labre a raça. Erga suas mãos se tu pode e louva ao Senhor nessa noite. Nós te entronizamos neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo nesta noite. Agora, para concluir, tem um detalhe aqui. Por que que a mulher do fluxo aparece no cenário da vida de Jairo? Eu não vou pedir para colocar por causa do tempo. O que que essa mulher tem a ver com Jairo? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Alguém evangelizou a mulher e falou para ela. Não foi de Tomé. Não falou para ela a respeito de Pedro. Não falou para ela, você não está aqui. Falou para a mulher a respeito de tudo que você precisa. As pessoas precisam só saber a respeito. Mas a gente defende mais a nossa placa denominacional do que as pessoas só precisam saber de. Acabou. Ninguém falou de Pedro para ela, não falou de Tiago para ela, não falou de Tomé para ela, não falou quantos que entravam no cofre de Judas, só falou de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, e a fé vem. Me ajuda, irmã, é o final. Isso gerou fé e ela foi até ele. Quando Jesus curou ela, ela apareceu e o texto diz assim, ó, e olhando para ela disse: filha! Alguém pegou aqui. No texto de Jairo, a filha de Jairo tinha um pai, e Jairo, que era pai, tinha uma filha. Agora aparece uma mulher que não tem ninguém por ela. Aí Jesus olha e fala: agora eu estou assumindo a paternidade. Você não é órfã, você agora é filho. Oh my God. Irmão, Deus não te chamou de escravo, Ele te chamou de filho. Porque Deus não é padrasto, Ele é pai. E você não é órfão, você é filho. Porque só os filhos têm acesso à herança. Só os filhos recebem herança. Posso contar um segredo aqui, gente? Posso? Hein, gente? Eu posso contar um segredo? Sabe o que é interessante? É que Deus não promete filho para Abraão. Prometeu filho para Sara. Para Abraão Ele prometeu as nações. Toda vez que você está chegando perto do propósito, sempre vai aparecer uma proposta. A proposta é para roubar você do seu propósito. Porque a proposta vem do homem, mas o propósito. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus. Ai, que barra. Sara estava velha. Abraão velhinho. Aí Sara chamou H, escrava, falou: meu velho, aqui H, ó, novinha, enxuta, tá aí, ó. Só que o que Deus tinha com Abraão não era com H. O que Deus tinha com Abraão era com Sara.
Porque Deus não terceiriza a promessa. Porque o que Ele prometeu para colocar na sua mão, Ele não vai colocar em mãos erradas. Vou repetir: o que Ele te prometeu, Ele não vai entregar em mãos erradas. Pode até demorar, mas quando chegar a hora, Ele vai colocar na tua mão, porque Ele é fiel. E aí tem um detalhe. Não ia falar não, mas vou falar. Quem gerou Ismael? Quem gerou Ismael, gente? Agai? Não. Quem gerou Ismael foi Abrão. Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaac. Porque quando você se apressa, você recebe Ismael. Mas quando você espera no Senhor, Ele te dá um Isaac. Vale um glória aí, vale um glória aí. O nome Isaac significa sorriso. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: até na velhice Deus tem um sorriso para te dar. Deus tem um sorriso. Três homens chegaram na casa de Abraão. E ele descobriu que dos três, um era o Senhor. Como é que você sabe? Porque ele apresentou, chamando ele de Senhor. E segundo, o Senhor fez promessa para ele, porque anjo não faz promessas. Aí o Senhor virou para ele e falou assim: ó, cadê a sua mulher? E Sara estava lá na tenda. E mulher tem uma habilidade que nós homens não temos, de ouvir conversas. Quando você vê uma mulher com o telefone na mão, calada, sem mexer os dedos, ela não está aqui. Ela está em alguma conversa. Tem duas amigas falando sobre cozinha ali, a ela aqui. Nem é assim. Ai, 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 cismou que é Masterchef. Olha lá, está botando tempero antes. Sara estava na tenda ouvindo a conversa. Só que o Senhor não estava falando com Abraão, estava falando com ela. Porque ela não estava vendo ele. Abraão, Sara lá na tenda, sua mulher vai dar à luz. E ela rindo, o senso de humor de Sara. Tipo assim, esse Deus não é gente. Como pode eu, 90 anos, ser mãe? Ela riu de Deus. 9 meses depois nasceu Isaac. O nome Isaac significa sorriso. E é Deus dizendo: 9 meses atrás você deu um sorriso para mim. 9 meses depois estou devolvendo o sorriso de volta. Porque se a vida não sorri para você, os céus têm um sorriso para você, 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 para você. Tem alguém ali, tem alguém ali. Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Por que ele muda o nome do pai, muda o nome da mãe, mas não mudou o nome do filho? Porque Isaac é promessa, e promessa Deus não mexe. Deus não vai mudar a promessa por causa de você, mas Ele é capaz de mudar você por causa da... Jesus chegou na casa de Jairo. A casa estava? Casa cheia não quer dizer nada. Às vezes a casa está cheia de gente vazia. Jesus mandou a multidão sair. Quando a multidão saiu, Jesus entrou. Quando Jesus entrou, a morte. E esse mesmo Jesus que eu estou pregando para você, é o mesmo Jesus que você vai fazer ele chegar na vida de outras. Em 1984, num culto de missão, numa congregação, umas 10 vezes menor do que essa. E chegou na hora da oferta missionária. E o pastor que pregava dizia:
traga sua oferta, que nós vamos ajudar um missionário que tinha um missionário só em Cuba. E detalhe, não era bancado pela igreja não, outras igrejas ajudavam ele, essa igreja só dava o café da manhã. Não tinha o lençol que eles faziam? Lençol. Mamãe não tinha oferta, me pegou no colo e botou dentro do lençol. Irmão, rir até hoje me chama o menino do lençol. Me botaram dentro do lençol. Eu pequeno comecei a chorar, segundo ela. Alguém até achou que ia levar o menino para a missão junto. Que mãe é essa, gente? Bota o menino de oferta para levar ele para a missão. Obrigado, minha mãe. Ela estava potencializando o meu chamado. Ela estava dizendo: Deus, eu estou entregando a minha oferta, mas agora não é mais minha, é sua. Essa flecha te pertence. Há poucos dias, num evento também de missões, uma moça chegou para mim e disse: olha, Deus precisa falar para mim o que eu tenho que fazer. Eu não prego, eu não canto nada, minha voz é taquara rachada, eu não sei lecionar, tenho vergonha de ficar muito assim no meio de muita gente. O que eu faço? E eu perguntei para ela: você tem filhos? Ela falou: tenho. Eu falei: quantos? Tenho 6. Eu falei: irmã, crente não tem família, crente tem a tribo. Ela disse: eu tenho 6 filhos. Eu falei: então tá ótimo, cuida dos 6, que dos 6 Deus pode fazer profeta, missionário, pastor, evangelista. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem é mãe? Quem é mãe? Quem é mãe? Levanta a mão sem medo, rapaz. Quem é pai? Quem é mãe aqui? Ore pelos seus filhos. Eu não estou pregando aqui porque eu sou bom, longe de mim, está repreendido. Eu só estou aqui porque uma irmã, por nome de Cota, quando eu estava dormindo, entrava no meu quarto e dizia: Jesus, esse pretinho te pertence, ele não é meu, é seu. Conclusão: todo mundo saiu, Jesus entrou. Às vezes ele vai esvaziar a sua sala, mas não fique triste, contando que aquele que pode ressuscitar sua filha esteja lá dentro. Porque algumas pessoas podem te excluir. Não fica chateado, porque o que para eles é exclusão, para Deus é uma Deus está te separando e você não sabe. Para fechar mesmo, quem me ouve diga amém, gente. Não, quem me ouve diga amém. A mulher sofria quantos anos? A filha de Jairo tinha quantos anos? Vocês não estão aqui. A mulher veio por frente ou por trás? Por trás. A menina estava atrás ou na frente? A mulher veio por trás, 12. A menina estava na frente, mais 12. 12 mais 12, me ajuda. 12 mais 12. E Jesus estava onde, gente? No meio. Isso aqui é um relógio. Quantas horas tem o dia? E todo relógio tem um ponteiro central. Meu Deus, é por isso que a maioria dos sinais, meu Deus, olhai para o lírio, olhai para os campos, olha para Israel, que é o relógio. A mulher do fluxo não veio primeiro? A mulher fala de Israel, e a menina fala da igreja. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados. E Jesus no meio. Por que Jesus está no meio? Porque lá no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava onde? No meio. Quando Adão e a Eva comeu, a morte começou a matar eles aonde? No meio. Mas lá no Gólgota tinha 3 cruzes.
A de Jesus, do meio. Lançaram 3 jovens na fornalha. Quando o rei olhou, o quarto estava onde? No meio. 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus pôs-se no meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estareis no meio. 8 dias depois, João 20, 26, os discípulos reunidos com a porta trancada, ele pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Ainda não entendeu? Meu Deus do céu, por que no meio? Tu já viu um casamento? Quando o noivo está entrando, ninguém está nem aí para nós. Nem música para nós noivo tem, gente. A gente entra, o povo não está nem aí. Mas quando é a noiva, tudo para. Ninguém pisca, ninguém se move, porque a noiva está entrando. Tu já viu noiva entrar sozinha? A noiva entra acompanhada. Enquanto a noiva está vindo de lá para cá, o noivo sai daqui para lá. Oh my God! E eles se encontram aonde? Aonde, gente? No meio. O noivo dá o braço para a noiva, olha nos olhos dela e diz: come here, let's go my baby. Se ainda não está aqui, quando a trombeta soar, Jesus não vai descer aqui em Marília para buscar ninguém. Ele vai vir até a metade do caminho. A igreja vai subir até a outra metade. Nós vamos encontrar com ele nos ares e ele nos levará. O ditador lá da Coreia do Norte, Kim, não sei das quantas, já preparou o seu exército. A Interpol Europeia declarou prisão ao presidente da Rússia. Tu acha que ele vai aceitar, irmão? O mundo está preparando para a Terceira Guerra Mundial. A igreja está se preparando para um casamento. Breve virá. Fica de pé. Vai, mais uma vez, vai. Breve virá. Oh, que saudosa lembrança. Terra que eu tanto, pois és do meu, eu para te voar. Pois ele foi para o céu. Não, para ficar bonito mesmo, levante as 2 mãos lá no terceiro andar e grite: sim, eu. Ah, meu Deus. E lá. Grita bem alto, lá está, a qual eu desejo ver. Ele é tudo. Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalonicenses, disse: confortai uns aos outros com esta palavra. A palavra de arrebatamento para muita gente é tortura, para nós é conforto. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Vai valer a pena
às vezes catar pratinha para comprar pão, por amor a Cristo, vai valer a pena. Pegar ônibus vai valer a pena. Viajar quilômetros e mais quilômetros vai valer a pena. Quando chegares diante de Cristo, no grande tribunal de Cristo, e os galardões forem distribuídos, vai valer a pena. Eu quero orar com vocês. Há uma voz profética nessa noite. Deus está abrindo as nações para essa casa. Deus está abrindo as nações para esta casa. Mas e o recurso? Ou vai sair da boca do peixe. Não preocupe com o ouro e com a prata, porque em Ageu 2:9 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Arabasherga, vasserga, vasserga, vassai. Arablachena, arabacalavras. Eremenerga, sope, cacite, cobalava, xanarabacala. Entrou gente cansada aqui nessa noite. Entrou crente, obreiros cansados aqui nessa noite, dizendo: Deus, eu não aguento, eu vou entregar, eu não aguento, eu não aguento, eu vou entregar porque eu estou cansado. E o refrigério de Deus para a tua alma hoje: Deus não aposenta ninguém. Na Bíblia não existe jubilação, não existe aposentadoria. Até o Eliseu, depois de morto, ainda fez milagre em nome de Deus. Deus não vai te aposentar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, não é como de pardal, não é como de galinha, não. É como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É um renovo de Deus para a tua vida nesta noite, há um renovo de Deus para a tua alma esta noite, há um renovo de Deus para o teu coração nesta noite. Não temas, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu te fortaleço, eu te ajudarei, eu não te desampararei. Na pandemia, empresas milionárias, bilionárias, empresas trilionárias faliram, fecharam as portas, mas graças a Deus, os missionários ainda continuam comendo, bebendo e fazendo a obra, porque eles não são mantidos primeiro pelo dinheiro, são mantidos primeiro pelo provedor. Eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu matrimônio, eu abençoo a sua chamada. Que Deus venha abrir ruas na sua mente, que Deus venha criar estratégias sociais no seu bairro, que Deus venha botar a planta do seu bairro na sua mentalidade, que Deus venha te dar estratégias para você entrar na sociedade, na faculdade, no comércio, nas escolas, que haja um projeto de evangelização nas cadeias, nas universidades, que haja uma estratégia urbana de evangelização mais contundente, mais abrangente, que em cada casa de Marília haja um crente desta igreja para a glória de Deus, que toda boca de fumo, que todo esquema de droga dessa cidade, que todo tráfico venha à falência, que Deus levanta os missionários de norte a sul dessa cidade para impactar essa região paulista, para que o reino de Deus se estabeleça e os impérios caem em nome de Jesus.
diz amém. Deus me deu mais uma palavrinha aqui de mais 40 minutos. Quem fica comigo? Eu tenho juízo, eu tenho juízo. Oxe. Tem alguém para Jesus aqui essa noite? Alguém que está afastado do Evangelho, mas o Evangelho nunca se afastou de você. E quem está te chamando não é o pregador, quem está te chamando é o caminho. O caminho está te chamando de volta. Quando eu era pequeno, ou melhor, quando eu era mais novo, que eu ia brincar com os meus irmãos, como eu sou o caçula, e aí meus irmãos chegavam assim: ó, papai acabou de chegar e falou que é para você ir para casa agora. Eu já ia chorando. Pois é, eu sou seu irmão. E papai está te chamando de volta para casa. Até quando você vai ficar vivendo sem Jesus, meu filho? Atos 17, 28, nele vivemos. Não existe vida fora dele. Tem alguém para Jesus essa noite? Que está afastado e quer voltar para Jesus? Tem alguém? Ou alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, mas ouviu o Evangelho de Cristo e quer se render à plenitude de Cristo, porque pela graça sois salvo. Tem alguém nessa noite que deseja fazer isso? Alguém entre nós? Não tem? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês.